vezes somos dependentes da Tua graça e do Teu poder. Ajuda-nos a compreender, Senhor, a lição, o aprendizado. Pai, Senhor, Deus, a nossa vida venha Te glorificar, Senhor. Para que os nossos pensamentos, Senhor, venham Te glorificar, Senhor. Para que sejamos, ó Deus, usados por Ti, ó Deus, como um canal, Senhor, de bênção para outras vidas. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Irmãos, a graça de Deus. Eu falei sobre o contexto aqui. Na verdade, a mensagem tem como base aqui a parábola dos trabalhadores da vinha. Mas, para a gente poder compreender essa parábola, se a gente não colocar esse contexto, a gente se perde um pouco aqui. A gente corre o risco de erroneamente interpretar essa parábola. Muitos usam até mesmo essa parábola para dizer assim: não tem problema, no último dia, se você se arrepender, está lá, é o trabalhador da última hora. No último dia, se você se arrepender, você vai ser salvo, não tem problema. Isso é uma verdade, porque o ladrão na cruz nos mostra isso. Isso aconteceu para que nós observássemos e entendêssemos a misericórdia de Deus. Mas o ladrão na cruz não é a regra, é a exceção. Então não devemos se basear nisso, nessa parábola ou em outro texto, até mesmo do ladrão, para ficar ensinando ou pregando isso para as pessoas. Até o último momento, se você se arrepender, dá tempo de você se salvar. Então, se a gente despreza todo o contexto, a gente acaba podendo fazer uma interpretação um pouco errada disso aqui. O que acontece aqui? Acontece que a narrativa do jovem, a narrativa daquele homem que foi ter com Jesus, com o seu conflito interno, sendo dono de muitas propriedades, rico, jovem, cumpridor dos mandamentos, mas dentro de si um grande conflito, buscando a sua salvação, buscando a paz, buscando acalmar aquele conflito, aquelas emoções, aquela tribulação dentro de si. Então ele vai em direção a Jesus e pergunta para Jesus: o que eu faço para herdar a vida eterna? Essa narrativa é um acontecimento, é um fato. Isso não é uma parábola, isso é um fato, aconteceu. E na presença dos discípulos, e os discípulos estão olhando, porque a vida de Jesus era para os discípulos um aprendizado. Jesus chamou os 12 para que eles aprendessem. Então, com os seus milagres, com a sua palavra, a sua mensagem e a sua atitude com relação às pessoas, eles estão observando. Então é travado ali um diálogo, onde Jesus, ele tenta fazer com que aquele jovem perceba qual era o problema dentro dele. E quando Jesus toca na ferida, que era a riqueza daquele rapaz, não é, porque o pecado não é ser rico. O pecado é ter o coração apegado à riqueza. E aquele jovem tinha realmente o coração apegado àquelas riquezas. Tanto que quando Jesus disse: então você vai, vende tudo que você tem, distribua aos pobres, e depois vem e segue. A narrativa diz que ele fica muito triste, porque possuía muitas propriedades, e parte. Esse diálogo e esse acontecimento presenciado pelos discípulos começa a gerar dentro do coração de Pedro questionamentos. Então Jesus olha para eles e diz: olha, quão difícil é entrar um rico no reino dos céus. Quão difícil é entrar um rico, aquelas pessoas que estão apegadas às coisas materiais no reino dos céus. Eu digo mais, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então os discípulos ficam lá por casa. Então, Senhor, quem vai ser salvo? Se é assim, Jesus então fita os olhos deles e diz: mas o impossível aos homens é possível a Deus. Aí vem o grande questionamento de Pedro, que é justamente o gancho para a gente pegar para a mensagem que eu quero trazer nesta noite. Pedro, olhando toda essa situação, com o coração atribulado, fala: Senhor, o bom de Pedro é que ele falava, né? Ele pensava e já falava.
seguir, o que será de nós? Irmãos, este é o Espírito que está entrando no seio da igreja. É esse o pensamento que está tentando encontrar nos nossos corações e na nossa mente lugar para fazer morada. Eis que nós renunciamos muitas coisas para seguir a Jesus. O que será de nós? Qual será a nossa recompensa? Muitas vezes nós pregamos o Evangelho que gera isso no coração das pessoas. É a tal do venha para Jesus e Ele vai mudar a sua vida. Venha para Jesus e você nunca mais será o mesmo. O pensamento daquela pessoa está neste mundo, nessa terra, nessa vida. Talvez nós, com sinceridade, falamos até da transformação, da libertação do pecado, mas se não falarmos com as palavras corretas, aquela pessoa está pensando que ela vai mudar de vida nesse mundo. E ela vem. Quantos não vêm? Tem muitos. Então Pedro estava com esta visão, este pensamento. Senhor, eis que nós deixamos tudo para te seguir. E o que será de nós? Em outra tradução, o que receberemos? Por causa desta pergunta, Jesus então dá uma resposta imediata a ele, que é a que nós temos aqui. Você que está com a Bíblia aberta. Jesus, versículo 28 do capítulo 19. Jesus respondendo disse: em verdade vos digo, que vós, os que me seguistes, quando na regeneração, olha aqui, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiros. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Percebe a ligação? Ele dá uma resposta e depois ele ilustra essa resposta. Então a parábola da vinha é uma ilustração à resposta de Jesus ao questionamento de Pedro. Porque o reino de Deus é semelhante a um pai de família que sai para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Por isso que eu fiz questão de nós lermos o contexto, para nós entrarmos na parábola já sabendo que a parábola é nada mais, nada menos do que uma exortação do Senhor Jesus à pergunta de Pedro. Pedro está com os olhos aqui, com a visão humana do reino de Deus, com a visão reduzida do reino de Deus. Irmãos, a visão humana do reino de Deus é uma visão reduzida do reino e do próprio Deus. Por isso que hoje eu quero pregar, quero trazer essa palavra sobre o tema a graça de Deus. Precisamos cada vez mais conhecer a graça de Deus e o caráter do próprio Deus. Na parábola da vinha, nesta parábola, eu quero destacar, nós já lemos, dois grupos de pessoas. Está em destaque aqui dois grupos de pessoas. O primeiro grupo está aqui no versículo 2 do capítulo 20. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Esse é o primeiro grupo de pessoas que eu quero destacar aqui nessa palavra. Porque este grupo de pessoas, ao ser chamado para trabalhar na vinha, eles não foram de qualquer maneira. Eles não partiram imediatamente, não receberam aquele chamado, aquele convite e foram, não. Aqui fica bem claro que eles ajustaram
qualquer maneira, eles querem uma recompensa. Essa é a visão humana do reino de Deus. Porque no governo humano, nós trabalhamos por causa do salário. Se ninguém receber, ninguém trabalha, correto? Eu não vou trabalhar também se eu não receber. Isso é governo humano. No governo humano, quanto mais nós trabalhamos, hora extra, mais nós recebemos. Mas Jesus está ensinando aqui acerca do reino de Deus. E ele diz que esses trabalhadores ajustaram o preço com aquele senhor da vinha. Não é assim não. A gente vai trabalhar, mas tem um preço. Aquele senhor então os contratou, ajustou o salário com eles. A primeira característica desse grupo é um grupo que entra para trabalhar, que aceita o chamado, mas que está pensando na recompensa. Ele está pensando naquilo que ele pode receber, naquilo que ele pode obter, naquilo que ele vale. E olha para dentro de si e fala: não, peraí, a minha mão de obra não é assim não. O meu dom, de jeito nenhum, tem um preço. Esse é o primeiro grupo. Esse grupo também tem uma outra característica. Esse grupo, no versículo 12, se você ler comigo no versículo 12, eles dizem assim, na hora do acerto de contas, eles dizem assim: estes últimos trabalharam apenas uma hora. Esse grupo, além deles estarem fazendo, pensando na recompensa, eles estão de olho no que os outros estão fazendo. Eles estão olhando o que os outros estão fazendo. Se estão trabalhando igual a eles, se estão realmente se dedicando igual a eles, porque eles se colocam como padrão, eles se colocam como parâmetro para os outros. Então ele começa, é o espírito do julgamento, do juízo. Eles trabalharam menos que a gente. Como que eles sabem? Se eles estivessem trabalhando, eles não tinham nem tempo de olhar, mas eles viram, porque eles estão de olho nas outras pessoas, eles estão de olho nos outros trabalhadores. Esse grupo de pessoas, profissionais do Evangelho, profissionais da vinha, profissionais do Evangelho, eles estão de olho nas outras pessoas. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu preciso saber. Eu preciso ser um parâmetro. Preciso saber, porque a minha recompensa é de acordo com o que está acontecendo. Essa é a visão. Uma outra coisa que este grupo tem, uma outra característica que eles têm, é que eles contabilizam o que eles fazem. Ainda no versículo 12, eles dizem assim: esses últimos trabalharam apenas uma hora, contudo igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Olha aí, eles contabilizam o que eles estão fazendo. É um grupo de pessoas que vai somando, vai colocando na conta de Deus, na conta daquele Senhor. Eu estou fazendo isso, eu estou suportando, eu estou trabalhando. Esse é o espírito que está no seio da igreja. Irmãos e irmãs, fazendo orações a Deus, colocando da seguinte forma: Deus, eu tenho sido tão fiel a Ti. Deus, eu tenho trabalhado na Sua obra, eu tenho feito isso, tenho jejuado. Como que a gente vai se relacionar com Deus? De que forma? A pergunta de Pedro traz este questionamento para hoje, para nós. Quando nós não temos uma compreensão da graça, a gente cobra mesmo. Porque o que acontece hoje é que há uma explosão de ideia, uma explosão de doutrina, trazendo para nós que
também tinha uma outra característica deles importante aqui, ó. Ainda no versículo 12, suportamos a fadiga e o calor do dia. O trabalho para esse tipo de profissional é cansativo. Traz fadiga. Descansa. Por quê? Porque fazem tudo na esfera da carne. É cansativo. Porque eles estão atrás da recompensa. E quando a recompensa não vem, é cansativo. O dia parece que não termina nunca. Estão trabalhando na vinha e o dia parece que não termina. E a fadiga e o calor, eles estão ali, ó. A adversidade, eles estão vendo, não. Está difícil. Mas o denário vale a pena. O denário vale a pena. Eles estão trabalhando. São os profissionais. E são muitos os que estão por aí. Muitos. Eu chamo de os profissionais do Evangelho. Os profissionais da vida. Que não vêm achando, barganham com Deus. Barganham com Deus. Engraçado que eles recebem o dom de Deus e depois barganham com o próprio Deus. Só se tiver, só portanto. São os absurdos que nós ouvimos por aí. Mas nós não somos tão expoentes assim, mas isso pode entrar no nosso coração. Uma característica do ministério de Jesus, e talvez a principal característica do ministério de Jesus, foi que, na sua pregação, no seu ensino, é esvaziar totalmente qualquer mérito e justiça humana. Jesus esvazia qualquer orgulho humano, qualquer mérito, qualquer justiça humana. Nas suas pregações, ele chama o pecador para a sua situação real diante de Deus. Por isso que os publicanos e os pecadores olhavam para Jesus e falavam: esse sim, esse tem uma mensagem, esse sim é de Deus, esse tem autoridade. Então não existe mérito, não existe justiça humana para que possamos barganhar qualquer coisa com Deus. Nada, absolutamente nada. Então não podemos. Por quê? No que diz respeito a ajustar alguma coisa com Deus, se fosse possível, é impossível, mas se fosse possível, Deus nos chamaria e falaria assim: tá bom, você quer barganhar comigo? Tudo bem, então vamos negociar. Bota aí na mesa tudo que você tem e que não foi eu que te dei. Então nós vamos começar a conversar. Não é possível. Mas mesmo assim, Deus permite que os profissionais ajustem preço com ele, porque Deus é amor, e o amor tudo sofre, o amor tudo suporta. Deus permite. Tá bom, é isso que vocês querem? Está combinado. É isso mesmo. Eles não conseguem lidar com a graça de Deus, então eles barganham, eles ajustam o preço e vão fazendo o seu relatório e vão colocando os seus créditos. Esse grupo tem uma outra característica: eles não conseguem lidar, eles não conseguem entender, eles não conseguem administrar a graça de Deus. Veja aqui que eles dizem assim: esses trabalharam só 1 hora, eles não fizeram nada disso para merecer, eles não trabalharam com a gente para merecer. Não consegue. É o mesmo espírito do filho mais velho e do filho pródigo.
seu irmão voltou e o seu pai está dando uma festa. E o filho vai reclamar com o pai. E o pai fala para o filho: filho, eu não contabilizo crédito. É graça. A gente precisa entender isso. Não é o que a gente faz para Deus, mas é o Espírito com que a gente faz para Deus. Nós fazemos esperando alguma coisa? A recompensa? Outro dia um líder evangélico falou um absurdo na televisão, que Deus não deu de recompensa, estava lá na cá, isso é um absurdo. Não sabe lidar com a graça de Deus. E essa palavra nos ensina isso. Porque o segundo grupo é o grupo daqueles que estavam ociosos, estavam sem fazer nada. E aquele Senhor chama eles para vir, e prontamente eles vão, não ajustam o preço. Por quê? Porque eles estavam ociosos, eles estavam perdidos, sem fazer nada. Só o fato de serem chamados para trabalhar já era um motivo de alegria para eles. Esse é o Espírito. Essa é a visão de reino de Deus. Ser chamado, só o fato de ser chamado já é motivo de gratidão e alegria, irmãos. E aquele homem fala assim para eles, olha aqui no versículo 4, ele disse: vinde vós também para a vinha, e vos darei que for justo. Olha aí, não ajustaram nada, não barganharam nada, mas confiaram tão somente na palavra. Ele vai nos dar o que for justo. Mas o que é? Não sei. É a palavra dele. É a palavra dele. Então vamos. E foram. Da terceira hora, da quinta hora, da sexta hora, da hora 10 que foram. Estavam lá os outros perdidos. E foram. Com o espírito de gratidão. Não argumentaram. Não barganharam com ele. Vamos? Não olharam para os outros. Não olharam para si mesmo, para contabilizar os créditos. Nem tinham créditos a ser contabilizados. Mas confiaram tão somente na palavra daquele pai de família. Ide e vos darei que for justo. A diferença. Os primeiros ajustaram um preço. Os outros, o outro grupo, foi confiando somente na palavra. Esse é o Espírito do reino de Deus. Confiar somente na palavra de Deus. Na palavra. Precisa um penhor maior que isso? Pergunta aos irmãos: eu preciso ver algo de material além da palavra de Deus? Se a minha resposta for sim, eu preciso conhecer mais do Deus que eu sirvo. Se a minha resposta for sim, eu não entendi nada da cruz. Eu não entendi nada do meu pecado, eu não entendi nada da minha pequenez, eu não entendi nada da minha justiça, que é cabo de imundícia. Não entendi nada. Por isso precisamos compreender mais a graça de Deus. Vão para a vida. E a motivação? A motivação é a gratidão. Por quê? Estavam ociosos, estavam desocupados, arrumaram emprego. Foram chamados e vão com gratidão e alegria trabalhar na vida. Maravilha. E vão. Mas quando a gente vai receber a palavra dele? Eu não quero saber. Está nas mãos dele. Está nas mãos dele. É a mesma coisa que Paulo diz aos Filipenses, capítulo 4.
Quando ele diz, versículo 4, ele diz: alegrai-vos no Senhor outra vez, digo, alegrai-vos. Por quê? Porque nós podemos estar passar por muitas tribulações, muitas adversidades, muitas coisas ruins. Mesmo assim, a gente está no lucro. A gente está no lucro, porque somos salvos. Tem algum tesouro maior que esse? Se tiver, me fala que eu quero. Por isso falou: alegrai-vos no Senhor. Quando os discípulos vieram da jornada, que eles expulsaram demônios, curaram enfermos, vieram alegres, regozijantes. Olha, os demônios se nos submetem. Que maravilha! E Jesus olha para eles: vocês estão alegres por causa disso? Alegrai-vos antes, porque o nome de vocês está no livro da vida. Essa é a nossa alegria. Esse é o Espírito. O reino dos céus não é que nem o governo humano, irmãos. Não é. Nunca foi, nunca será. Nunca foi e nunca será. A vinha é salvação. Ele nos chamou. É o reino de Deus. Ele nos chamou. A gente não buscava Deus, mas Ele veio ao nosso encontro e nos chamou. Nos tirou do pecado, nos tirou da profundidade do nosso eu, nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Que maravilha! Foi Ele que fez essa grande obra. Porque se dependesse de mim, foi por mim. Eu nem buscava Deus, mas Ele se revelou a mim e me mostrou o meu pecado, me mostrou o seu pecado, e você foi agregado para trabalhar na vida. O Espírito é gratidão. A vinha está aberta a todos. A porta da salvação está aberta para você que ainda não creu, para você que ainda não entendeu o Evangelho. A cruz é a porta de entrada para a salvação. A cruz é a porta de entrada para a vinha. Sinta o chamado de Deus esta noite para você. A cruz. A porta está aberta. Jesus disse isso. Será como nos dias de Noé? Quem estiver na arca, a arca está com a porta aberta, irmãos. A salvação é para todos. Olha o que ele diz aqui no versículo 7, no versículo 6: e saindo por volta da hora 10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivesses aqui desocupado o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então ele disse: ide também vós para a minha vinha, a porta está aberta. Vocês estão desocupados, então pode ir lá. A minha vinha está lá para vocês trabalhar. A salvação está ao alcance de todos. É só você se arrepender do seu pecado. É só você pegar a sua justiça e aniquilar o seu eu, fazer morrer, para que você então entre nessa vida. E é para todos. É para todos. Deus é o pai de família aqui. Versículo 15: porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Isso aqui fala de soberania de Deus. Soberania de Deus. Outra coisa difícil de explicar, porque a gente sempre acha que a gente merece alguma coisa, que alguém merece alguma coisa. Aí eu fui salvo porque, olha, eu não fazia isso. Tá certo, né? Eu cometi alguns pecados, mas eu não era que nem aquele, né? Aquele, pelo amor de Deus, aquele é terrível. Então Deus viu alguma coisa em mim e me salvou. Lembrando, Deus, todos estão debaixo do pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, sem exceção. Salvação vem da soberania de Deus. Soberania de Deus. Não é lícito fazer o que eu quero do que é meu.
diz o pai de família. Então ele abençoa uma pessoa, ele abençoa um irmão, um outro irmão, ele abençoa. E nós, com o espírito dos profissionais, julgamos. Então Deus é injusto aos nossos olhos? Porque os meus olhos são maus, Ele é injusto? Porque Ele é bom? Não depende de quem quer ou de quem corre, diz Paulo aos Romanos, mas de Deus usar de misericórdia. A obra é dele. É dele. Essa palavra responde a esse questionamento. Nós deixamos tudo. E o interessante é que o apóstolo Paulo fala aos Filipenses: se eu quisesse me gloriar na carne, alguém quiser gloriar na carne, eu mais ainda. E aí ele manda um currículo dele, da tribo de Benjamim, fariseus, doutor da lei. Vai falando no currículo e fala: olha, tudo isso eu perdi. Quando encontrei com Cristo, tudo isso eu perdi. O evangelho de hoje é o contrário. Você encontra com Cristo e ganha muitas coisas. Ganha prestígio, ganha imagem, glamour, status. O evangelho hoje é status. Mas Paulo vai ao contrário. Eu perdi tudo isso e tem mais. Eu considero tudo isso lixo, refúgio, simplesmente para conhecer Jesus e ver se de alguma maneira eu encontro lugar na ressurreição. Por isso, a mensagem de hoje é sobre a graça de Deus. Como lidamos com a graça de Deus? Realizamos e fazemos apenas com a motivação da gratidão a Deus. Mais nada. Sem esperar receber absolutamente nada. Porque Deus não é obrigado a dar mais nada para nós. Aliás, Ele não é obrigado a nem dar salvação. Mas simplesmente com o espírito de gratidão. Fazendo isso, o nosso trabalho não se tornará uma fadiga. Fazendo isso, não estaremos contabilizando no nosso currículo o que nós temos feito para Deus. Fazendo isso, nós não estaremos olhando para os outros, para ver se os outros estão fazendo mais ou menos do que a gente. A resposta do Senhor Jesus disse: na regeneração vai haver um acerto de conta, irmãos. O grande dia. A Bíblia fala disso. O grande dia do acerto de conta do ajuste. E o grupo de profissionais, o grupo dos que ajustaram o preço, vão ficar decepcionados. Como ficaram esse aqui? Mas olha esse. Porque quando eles observaram a bondade daquele Senhor, eles falam assim: poxa, se esses trabalharam 1 hora, então recebendo o mesmo que a gente contratou, então ó, a gente trabalhou desde de manhã, a gente vai receber muito mais. Ficaram decepcionados porque receberam o quê? Apenas um. Este grupo de trabalhadores profissionais vão receber apenas aquilo que ajustaram. Que evangelho pobre é esse? O que nós estamos ajudando com Deus? Casa, carro, iate, prestígio, nome, outdoor, rede de televisão, púlpito para mais de 1000 pessoas, está falando quanto não deve dar 2 a 3. É isso? Então é isso que você vai ter. Naquele grande dia, é isso que você. Aliás, aquele Senhor vai falar assim: ó, você já recebeu a sua recompensa, porque era isso que você queria. Não foi isso que você ajustou comigo? Não foi isso que nós combinamos? Você combinou comigo, você. Então é isso, você já recebeu. É o que Jesus disse lá em Mateus capítulo, na oração, ensinando a orar. Em Mateus capítulo 5, capítulo 6,
ele diz o seguinte aqui, ó: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. O que eles queriam? O que eles queriam? Serem vistos pelos homens. Conseguiram, já receberam. É isso que eles vão receber. Está ajustando, está barbeando, não Deus, é isso que a gente vai ter. É isso. Tu, porém, quando orarás a teu Pai que está em secreto, fecha a porta. Entra no teu Pai, fecha a porta. Ora teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que está em secreto te recompensará. Agora, o grupo daqueles que estavam ansiosos, quando forem ajustar, vão ficar maravilhados com a bondade de Deus. Olhos nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração de homem algum o que Deus tem preparado para aqueles que morrem. Irmãos, não dá para falar porque nós não temos ideia, não chega no nosso pensamento o que, a grande alegria, a grande recompensa daquele dia. Nós temos que andar nas pisadas de Abraão, nas pisadas de Noé, que olharam pela fé, contemplando a cidade celestial. O governo de Deus não é um governo humano. Não é um governo humano. Não se iluda. Não vamos nos iludir com as benesses do mundo. É muito bom, é prazeroso, mas tudo na carne. O Espírito poupado. Não vamos nos iludir. E isso está entrando no seio da igreja, está sendo colocado no coração de cada um de nós, bombardeando a nossa mente, o nosso coração, dizendo: olha, se você fizer, Deus vai fazer também. Quanto mais você jejuar, mais Deus vai ter que fazer o seu favor. Afinal de contas, isso é escrito. Esse não é o Deus que nós servimos, esse Deus é outro, que disse para Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O nosso Deus é um Deus de graça, é o Deus da graça, é o Deus que olha dentro do nosso coração e vê a gratidão do nosso coração. A gratidão é aquela oração de uma mãe que está com o filho nas drogas e se esvazia de si e clama misericórdia. A essa oração Deus não resiste. Ela não coloca o currículo dela: ah, Deus, eu tenho feito tanta coisa, tenho jejuado, tenho orado, tenho ido nas reuniões de oração. Não faça isso. Esvazie-se de si. Nós temos que nos esvaziar diante de Deus cada dia mais, e só confiar na misericórdia, só confiar na graça de Deus, porque afinal de contas Ele está no controle de todas as coisas. Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor. Novo Testamento, irmãos, está cheio de advertências acerca disso. Muitos começam do Espírito, mas no meio do caminho eles tendem a se desviar para a carne. Quero só ler o texto para a gente poder encerrar essa conclusão minha. Em Gálatas capítulo 5, no versículo 7. Está escrito assim: vós correis bem. Quem vos impediu de continuar desobedecendo a verdade? Começaram bem. Por que vocês agora estão se desviando da verdade? Por que vocês estão reclamando dos rudimentos do mundo?
quê? Porque estão aí, ó. Satanás está acusando vidas, está dizendo no teu coração: olha, você merece, viu? Você tem mérito. Ó, o que você fez, Deus não vai deixar barato, não. Deus vai te recompensar. Olha a recompensa de Deus. Continue. Ou faltou fé em você. Você deu pouco. Faltou fé. Dá mais. Você tem que ter fé. Você tem que dar para valer. Deus está testando a sua fé. Esse não é o Deus da graça, não. Grande fonte de lucro é a piedade. Tem gente lucrando muito nesse evangelho pobre. Pobre. Que só vê o mundo, que só vê o reino da terra. Mas nesse mundo nada procede, nada não vai falar. Tendo que comer o que vestir, esteja contente. Esse é o evangelho. Lá da glória, daquele grande dia, muitos primeiros serão justos. Sabe por quê? Essa categoria de profissionais, eles acham que são os primeiros. Não, mas enquanto eu fiz tanta coisa, meu currículo é enorme, não vai dar nem para levar, vai ter que pôr no pendrive, porque senão fiz tanta coisa para Deus. Ficaram decepcionados. Mas se a gente tiver um espírito de gratidão e reconhecer de onde Deus tirou a gente e faz morar no nosso coração o que Deus tem feito pelas nossas vidas, nós ficaremos surpreendidos com a bondade de Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Esse é o Espírito. Pedro nos ensina muita coisa. Pedro, sua visão está errada. Dentro de Deus não é assim, não. Dentro de Deus é graça, na minha vida. Dentro de Deus é de surpresas. Feche teus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor, por tua graça, Senhor, tua maravilhosa graça.